Então, vamos continuar nossa aula de hoje, nossa aula número 18, sobre inovações financeiras e transformações estruturais de sistemas financeiros, que vocês encontram lá no texto do Cardim, não, aqui está no capítulo 20, mas é o capítulo 19. Então, nós vamos tratar das inovações financeiras, das transformações estruturais que aconteceram na economia mais recentemente, vamos colocar da década de 70 para cá, que são os principais, vamos tratar dos principais elementos dessas transformações que ocorreram na economia financeira desses anos para cá. É importante dizer que as principais transformações têm um contexto onde elas ocorreram. E a gente está chamando, nós estamos tratando, então, dessas inovações em três dimensões. Uma é a dimensão dos comportamentos dos agentes econômicos. Uma segunda dimensão são os instrumentos financeiros que são criados em função desses comportamentos. Uma terceira dimensão são os próprios agentes que vão atuar, né, que vão ganhar importância, que seriam novos agentes entrando, né, se tornando importantes no sistema financeiro. Então, nós temos três dimensões: uma dimensão dos comportamentos, uma dimensão dos instrumentos e uma dimensão dos próprios agentes, né? Então, são três dimensões de inovações e transformações estruturais. Então, essas inovações e transformações estruturais, elas ocorrem num determinado contexto histórico, né, da década de 70, que vai se aprofundando, né, das décadas subsequentes até hoje. Então, o principal elemento vamos chamar assim, causador, né, ou desse contexto de inovações que a gente vai discutir aqui, essas inovações, que eu quero chamar a atenção para vocês, é o fim de Bretton Woods. Bretton Woods a gente vai discutir um pouco mais nas próximas aulas, o fim de Bretton Woods, mais particularmente, mas o que importa a gente saber agora, neste momento, que o contexto do fim de Bretton Woods traz uma mudança no ambiente econômico que é fundamental para essas inovações. Qual é essa mudança? Então, com o fim de Bretton Woods, nós temos uma maior volatilidade das taxas de câmbio, porque no período de Bretton Woods, a taxa de câmbio era fixa, né, ou se movia dentro de parâmetros muito rígidos. Então, com o fim de Bretton Woods, nós temos a flexibilização, né, as taxas de câmbio flutuantes no pós-Bretton Woods. Isso tem implicações para as economias, né, principalmente no que diz respeito às suas políticas domésticas, em particular a política monetária, né, porque isso vai impactar diretamente nos níveis e na administração da taxa de juros, uma vez que agora nós temos taxas de câmbio flutuantes. Então, como vocês já discutiram, modelos Mendel-Fleming, há uma diferença na política monetária se a taxa de câmbio é flutuante ou fixa. Um segundo elemento, com o fim de Bretton Woods, né, se dá uma liberalização. Então, você tem uma desregulação, como Bretton Woods, e você tem uma liberalização do fluxo de capitais nesse mesmo período. Então, com Bretton Woods, você tinha um controle dos fluxos de capitais entre os países, e com o fim de Bretton Woods, há uma liberalização dos fluxos de capitais. Então, o fluxo de capital passa a ser muito mais intenso do que no período de Bretton Woods. E isso vai ter implicações diretas para a taxa de câmbio, a estabilidade da taxa de câmbio.
e, portanto, com livre mobilidade de capitais e taxa de câmbio flutuantes, isso tem efeitos também sobre a taxa de juros. Então, o primeiro elemento importante que a gente tem que levar em conta para esse ambiente que vai produzir as inovações financeiras que a gente vai ver a seguir, tem a ver com esse ambiente de fim de Bretton Woods e maior liberalização dos fluxos de capitais e maior instabilidade das taxas de câmbio e da taxa de juros. No mesmo período em que acontece o fim de Bretton Woods, também ocorre, coincide, não é uma coincidência exatamente, mas no mesmo momento, os choques do petróleo, né? Então, quando o Bretton Woods termina, na sequência, em 73, você tem o primeiro choque do petróleo, e em 78, o segundo choque do petróleo. Então, esse ambiente aumenta a instabilidade, né? O choque do petróleo aumenta a instabilidade de preço, a inflação, preços das matérias-primas, como petróleo e outras matérias-primas, aumenta a sua volatilidade, e isso traz para o ambiente econômico uma série de incertezas em relação a esses preços, que amplia os riscos de vários agentes econômicos que operam nesse mercado de câmbio, mercado de juros e mercado de commodities, ou de importação de matérias-primas, por exemplo, ou exportação de matérias-primas. Porque agora os preços desses ativos, né, eles estão flutuando de maneira mais intensa. Então, o que é importante dizer é que nós temos um ambiente, um primeiro ambiente macroeconômico de maiores instabilidades em preços fundamentais, como câmbio, juros e matérias-primas, combustíveis em especial. Um segundo elemento do ambiente que essa liberalização e desregulação ocorrida na década de 70, é que logo na sequência, né, na década de 80, nós temos o neoliberalismo, né, as políticas neoliberais fundamentalmente emergindo lá na Inglaterra com a Margaret Thatcher e nos Estados Unidos com o Ronald Reagan, em que novos mercados são criados, especialmente importante para nós. Então tem a ver com a liberalização, né? Não é só a liberalização financeira, mas tem a ver com a desregulação e liberalização dos mercados. Mas especialmente importante para nós nesse aspecto do neoliberalismo é o governo, vamos dizer, privatizando ou liberalizando, né, ou desfazendo seus esquemas de fundos de pensão público. Então, o que acontece na década de 70, principalmente na década de 80, é que antes o que era garantido pelo setor público como fundos de pensão pública, né, previdência pública, agora vai, com as reformas neoliberais, com a desproteção, desregulamentação desses fundos, dessas previdências públicas, vai se criando o mercado para a previdência privada. Então, os governos passam a incentivar mercados nessa área de previdência privada. Entre outras reformulações, né, são reformulações principais, então, a desregulamentação, principalmente do mercado financeiro internacional, a liberalização dos fluxos de capitais e a desregulamentação de alguns programas públicos, como saúde e previdência, que vão permitir
a provisão, né, desses bens públicos por agentes privados, por exemplo, planos de saúde, ou de seguro de saúde, né, e planos de previdência privada. Então, esses elementos são importantes para a gente, né, esse contexto é importante para a gente perceber como que vai se dar essas transformações no sistema financeiro. Então, as transformações propriamente dos sistemas financeiros são de 4 tipos que a gente vai discutir a miúde. Então, você tem uma diversificação do setor bancário, com a criação de novos produtos financeiros. A gente já vai tratar do que se trata esses produtos financeiros. Nós temos uma concentração do capital financeiro e uma mudança de escala de custos financeiros em nível global. Aparecimento de novos agentes institucionais, já vou falar deles, mas especialmente dos fundos de pensão e de seguradoras, e a liberalização e consequente globalização financeira, né? Então, vocês já veem que isso está no contexto do que eu estava falando da década de 70 e 80.